O diabetes tipo 1 é hereditário. Ele é hereditário no sentido de que, para ter diabetes, é necessário que o indivíduo nasça com a predisposição para tê-lo. E durante a vida, algum evento vai acontecer, como uma infecção, um estresse, que vai desencadear essa predisposição genética, vamos dizer assim. Mas não existe um único gene que causa diabetes, são múltiplos genes. Eles podem surgir apenas no indivíduo que tem a doença agora, o que quer dizer que não é culpa dos pais nem dos parentes o fato de, no caso específico nosso, de uma criança vir a ter diabetes. O tipo de alimentação da criança determina se ela vai ter diabetes ou não. Para o diabetes tipo 1, que é o diabetes mais comum na faixa etária de crianças e adolescentes, isso é um mito. Quem tem diabetes mellitus tipo 1 é uma pessoa que nasceu para ter a doença. Então, nada do que ele fizer durante a vida ou deixar de fazer impedirá que a doença venha a ocorrer. Já o diabetes tipo 2, que é o mais comum em adultos, está se tornando cada vez mais frequente em crianças, e esse sim é associado a uma alimentação errada, é associado ao sedentarismo e também a uma predisposição genética. Então, as crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 2, se levarem uma vida saudável, podem não ter o diabetes, podem ter uma forma mais leve ou podem postergá-la para um futuro muito distante. Exames de sangue são essenciais para identificar o diabetes precocemente. O diabetes em criança, que é o mais comum, é o diabetes mellitus tipo 1, ele, quando altera a glicemia, ele evolui muito rapidamente, em questão de meses, para as manifestações clínicas da doença. Então, você checar a glicemia com o objetivo de descobrir precocemente o diabetes não é indicado, a não ser que você tenha irmãos com diabetes mellitus tipo 1. Nesse caso, você deve periodicamente checar a glicemia, porque o risco de um irmão vir a ter é um pouquinho maior do que na população em geral. Toda criança com essa doença precisa fazer atividade física. Não é toda criança com diabetes, toda criança independente dela ter alguma doença ou ser uma criança rígida. Toda criança precisa de uma alimentação saudável, toda criança precisa de atividade física, toda criança precisa dormir cedo, toda criança precisa ter uma vida normal. Os diabéticos não fogem a essa regra. Então, eles também precisam levar esse tipo de vida, que é o que é desejado para qualquer criança. Não há cura para o diabetes tipo 1. O diabetes mellitus tipo 1, que é o que acomete 90% das crianças que têm diabetes mellitus, ele não tem cura no momento. Isso não deve nos deixar desesperançados, porque a medicina evolui muito rapidamente e é possível que durante a vida dessa criança que ele ainda venha a se beneficiar de uma possível cura para o diabetes. Entretanto, essa possibilidade de cura não deve ser um freio ou um impedimento a ela utilizar os instrumentos e os insumos que são disponíveis no momento para tratar a doença e viver de forma plena, até que, se esse dia da cura chegar, ele esteja saudável, apto e capaz para receber o tratamento. O diabetes mellitus tipo 1 e os outros tipos são doenças crônicas, a exemplo da hipertensão arterial, que é necessário tratamento para mantê-la controlada, a exemplo de colesterol alto, que requer o tratamento para manter o colesterol normal, a exemplo de hipotireoidismo, que necessita da reposição do hormônio tireoidiano. Ou seja, doenças crônicas requerem tratamentos por tempo indefinido. Com isso, a doença se mantém controlada e o indivíduo pode ter uma vida normal. Quem tem diabetes não pode comer nenhum tipo de doce. Um brigadeiro grande tem, em média, 30 gramas de carboidrato, que significa de açúcar. Se a dose para aquele diabético é de 1 unidade de insulina para cada 10 gramas de carboidrato,
Após ele ingerir um grande brigadeiro de 30 gramas, ele vai tomar 3 unidades de insulina, que vai metabolizar esse açúcar e ele vai poder satisfazer esse desejo. Então, o diabético não está proibido de comer açúcares. Ele deve evitar, porque a cada vez que ele come um açúcar de absorção rápida, ele tem que tomar uma dose extra de insulina. Então, se ele come menos açúcar de absorção rápida, ele vai se auto-administrar menos injeções. Mas se tiver desejo, pode. Nada é proibido para criança ou adulto jovem com diabetes. A atividade física pode ser feita sem orientação profissional. A princípio, ela não vai saber quais são as variáveis que ela vai ter que analisar para tomar a decisão. Então, a princípio, é bom que a equipe médica oriente essa pessoa. Mas, com o tempo, ele vai saber o que vai fazer. A pessoa que tem diabetes, ela está sempre, infelizmente, pensando e calculando. Se ela levanta hoje, de manhã, segunda-feira, e vai se alimentar e vai para a escola e não tem atividade física, ela vai, ao chegar no café da manhã, saber quantas gramas de carboidrato ela ingeriu. 40 gramas. Se for uma unidade para cada 10, vai tomar 4 unidades de insulina rápida e vai para a escola. Porém, se na terça-feira ela comer as mesmas 40 gramas de carboidrato e às 10 horas tiver uma atividade física intensiva, ela não pode tomar 4 unidades, vai ter que tomar 2 unidades, porque logo mais, em poucas horas, ela vai estar fazendo uma atividade que irá consumir o açúcar do sangue. Então, cada dia é uma decisão diferente, a depender do que você vai fazer durante o dia. A criança com diabetes deve ter um estilo de vida restrito. Que, embora não tenha cura por diabetes mellitus tipo 1, que é aquela forma mais comum em crianças e adolescentes, a doença é perfeitamente tratável. Existem serviços médicos universitários em todo o país que atendem essa população. Também tem os médicos particulares, é óbvio. Então, com o tratamento adequado, o jovem com diabetes pode continuar crescendo, continuar estudando, entrar na faculdade, formar, trabalhar, casar, ter filhos, ter uma vida plenamente normal. O que vai diferenciar ele de pessoas que não têm diabetes é a necessidade de fazer o autocontrole da glicose e fazer a administração da insulina. É uma oportunidade de crescimento e de você vir a se desenvolver normalmente. Então, tenham saúde, cresçam e se desenvolvam em paz.